Vamos iniciar o estudo 22 de Filipenses. E Filipenses é um livro muito rico, cheio de revelações sobre a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos mostra isso nesse livro de Filipenses. Filipenses foi uma das últimas cartas que Paulo escreveu, quando ele estava ali em Roma, na prisão. Mas ele revela aqui algumas coisas muito interessantes sobre a experiência que ele estava tendo, a experiência de Cristo, a sua experiência de Cristo. E nós vimos na semana passada, Filipenses 3, a partir do versículo 12, ele começa a falar de um chamamento celestial. E nós vimos ali que 3,12, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, Paulo fala, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, ele perseguia, né? Ele perseguia Cristo. Ele buscava Cristo de uma forma que ele o perseguia para conquistá-lo da mesma forma como ele já tinha sido conquistado por Cristo. Então, isso nos mostra algo que nós devemos prestar atenção, que após a nossa salvação, após crer e receber a Jesus, a vida cristã, ela precisa continuar e tem alguns passos que nós precisamos dar a mais, que é ganhar a Cristo, que é conhecer a Cristo, não um conhecimento teórico, não um conhecimento apenas de saber dos fatos, daquilo que ele falou, dos milagres, mas um conhecimento que Paulo nos revela aqui em Filipenses, que é um conhecimento de comunhão, de ter experiência com Cristo, né? A ponto desse contato com Ele produzir algo em nós, produzir uma transformação em nós. Isso que a palavra de Deus nos fala e nós devemos atentar para isso, né? Então aqui ele continua falando, versículo 13, ele continua reforçando esse sentimento. Ele fala aqui, Filipenses 3,13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então aqui ele reforça o sentimento, né? No versículo 12 ele fala que ele não considerava que já tinha alcançado a perfeição. A perfeição aqui é a maturidade, né? É aquela maturidade que a gente vai adquirindo espiritualmente. Ele fala, eu não julgo que eu já tenha alcançado a perfeição. Mas aqui no versículo 13 ele fala que ele não julgava já ter conquistado a Cristo plenamente. Porque no versículo 12 ele falou, prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado. Aí no 13 ele fala, não julgo havê-lo alcançado. Então ele não julgava que ele já tinha alcançado esse fato de ter conquistado Cristo plenamente. Mas aqui ele mostra uma coisa que deve nos influenciar, né? As palavras de Paulo, do apóstolo, precisam nos influenciar. Eu preciso ser influenciado por ele está nos influenciando até hoje. E qual que é a influência dele aqui? Ele falou, uma coisa eu faço, e se ele faz, nós devemos fazer também. E o que ele faz? Ele fala, uma coisa faço. Então, essa coisa única que ele faz tem dois aspectos. Ele fala, primeiro aspecto é não olhar para trás. Ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, isso é algo importante. Isso é algo importante para nós. E aqui, quando ele fala esquecendo-me das coisas que para trás ficam, no caso dele, no exemplo dele, daquilo que ele está falando aqui, em Filipenses, capítulo 3, as coisas que ele deixou para trás, as coisas que ele estava esquecendo, não era coisa negativa. Às vezes nós precisamos deixar coisas negativas também. Mas no caso de Paulo, não. Era coisa positiva aos olhos humanos.
Então, às vezes, as vitórias que nós temos passadas, as vitórias ou as virtudes ou coisas, qualidades que nós temos, elas se tornam em tradições para nós. E essas tradições, se nós ficarmos apegados em tradições, nós vamos ficar ancorados nisso. Então você joga uma âncora e fica ancorado em tradição, em vitórias passadas. Olha, no passado eu fiz isso, no passado eu fiz aquilo, e fica parado nisso daí. E a vida da igreja é uma vida de seguir a Jesus, e Jesus não está parado. Jesus está caminhando e nós temos que segui-lo. Então, quando nós nos apegamos às coisas passadas, às coisas, geralmente coisas positivas passadas, nós ficamos parados. E essas coisas se tornam a nossa base e não Cristo. E a gente fica para trás. Paulo enxergou isso aí. Olha, isso daí é uma coisa difícil de enxergar. Paulo enxergou isso e considerou essas coisas como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Percebe? Então, ele fala, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixa para trás. Não olha para trás. Olha para Cristo. E o segundo item dessa coisa única que ele faz, o que é? Então, ao passo que ele esquece das coisas que para trás ficam, o que ele fala? Segundo item, ele não fica parado. Avanço para as coisas que diante de mim estão. Então, ir para frente, avançar. Isso é muito importante. Nós precisamos enxergar isso. Nós precisamos avançar. Ah, não, mas está bem do jeito que está. Não, está bem do jeito que está, então está parado. Não está bem. Veja o sentimento de Paulo. Irmãos, eu não julgo que eu tenha alcançado. Você julga que você tenha alcançado alguma coisa? Se a gente julgar que já alcançou a perfeição, já ganhou tudo que tem que ganhar de Cristo, pronto. Já está ancorado, já está parado. Não consegue avançar mais. E aí Jesus não para. Você vai distanciar, eu vou me distanciar cada vez mais dele. Temos que nos perseguir. A palavra, né? Prossigo, nós vimos, né? No grego, persigo. Então não pode ficar parado. Hebreus, no capítulo 12, nós vemos algo semelhante. O autor de Hebreus, capítulo 12, ele fala o seguinte, 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, é isso aí, ó. Então, ele fala, desembaraçando-nos de todo o peso. Sabe que as tradições se tornam peso. Peso aqui não está falando que é coisa negativa, mas é peso. Ele fala, desembaraçando-nos de todo peso e pecado. Pecado já é coisa negativa. Que tenazmente nos assedia, gruda em nós. Mas nós temos que desembaraçar. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Para correr, a gente não pode ter peso e nem pecado. Correr com peso é difícil. Um corredor, né, ele usa roupas leves, tênis leve, tudo é leve, para que ele possa correr cada vez mais, não ter peso nenhum. Então a gente tem que desembaraçar de peso e pecado, para poder correr. Porque não dá para correr com peso nem com pecado. Olha o que o próprio Senhor Jesus fala em Lucas 21, 34. Lucas 21, 34, Jesus diz assim, acautelai-vos por vós mesmos. Olha, o que ele está falando aqui? Olha,
se cuidem, tomem cuidado de vocês mesmos, não fiquem olhando muito para os outros, olhem para vocês mesmos. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. O coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações, que são as ansiedades deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós sobre vós repentinamente, como um laço. Então está falando do dia do Senhor. Aquele dia não venha como um laço. Por quê que ele fala? Porque o coração está sobrecarregado. Do quê? Das consequências. A palavra consequência é como se fosse uma ressaca, uma dor de cabeça, um mal-estar, que é a consequência da embriaguez, da orgia, das preocupações do mundo. Então essas coisas deixam o coração sobrecarregado. E Jesus falou assim, olha, cuidem de vocês mesmos para que isso não aconteça. Porque isso vai atrapalhar a corrida de vocês e naquele dia vocês vão ter problema. Olha o que Jesus fala em Mateus 11, sobre esse assunto também. Mateus 11, 28 e 29. Jesus fala assim, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus sabe que nós não conseguimos correr, avançar, se nós estivermos cansados e sobrecarregados. Então o que Jesus fala? Eu sei que vocês não conseguem resolver esse problema de estar cansado e sobrecarregado, porque as preocupações desse mundo, os cuidados da vida, as coisas que nos afetam, nos deixam cansados e sobrecarregados. O que ele fala? Então, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja, isso é algo tremendo. Isso é algo que é obtido espiritualmente. Nós temos que achar esse caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. Então nós temos que achar esse caminho. Por quê? Qual que é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil é do remédio. É o do médico. É o do ansiolítico. É do chazinho de camomila, do maracujina. Esse é o caminho mais fácil. Esse é o caminho largo. Mas existe um outro caminho, que é Jesus. Ele falou, vinde a mim. Percebe? Então existem coisas espirituais que nós precisamos aprender. Na verdade, nós estamos vivendo a vida da igreja para aprender essas coisas. Não que eu julgue já ter alcançado. Eu posso falar isso, você também pode falar isso. Mas uma coisa faço, nós temos que buscar. O que Jesus falou? Olha, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Então, são coisas que nós precisamos aprender a nos recorrer das virtudes espirituais de Cristo que Ele quer dar para mim e para você. Existe algo para mim e para você, existe um descanso para mim e para você que só Jesus pode dar, ninguém mais. Não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é nada e ninguém a não ser Jesus. Ele é o Senhor, Ele tem todo o poder, Ele é. E Ele fala assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele fala, aprendei de mim. O que Paulo está falando? Em Filipenses 3, para o conhecer, para ganhar a Cristo e o conhecer. Considerei todas essas coisas como refúgio para ganhar a Cristo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. É disso daí que ele está falando. E aprendei de mim. Nós temos que conhecer Cristo, aprender dele, aprender ele, persegui-lo,
até receber. Até receber. Clamar. Ter comunhão com Ele. Senhor, o Senhor prometeu. A tua palavra diz isso. Orar essa palavra. Está cansado, está sobrecarregado, está aflito, está ansioso. Senhor, o Senhor disse na sua palavra, eu quero ir ao Senhor. Estou aqui, Senhor, estou aqui. O Senhor sabe como está minha mente, o Senhor sabe como está meu coração. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor libere isso para mim. Eu quero achar descanso para a minha alma e Tu és o descanso. Eu confesso, só Tu és o meu descanso. Fazendo isso, a gente abre brecha para Deus agir. Fazendo isso, a gente dá legitimidade para a ação de Deus. Isso que nós temos que aprender de Jesus. Não é fazer uma oração, não, ir diante dele, insistir, bater, buscar, até achar. E achareis descanso para a vossa alma. É promessa do Senhor. Para mim e para você. Não é isso? Então, cansado e sobrecarregado não dá para correr. Às vezes a gente fica insistindo em correr cansado e sobrecarregado e a gente começa a se arrastar. Nós precisamos ir até Jesus, precisamos resolver os nossos problemas. Porque nós precisamos avançar. Paulo fala, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Isso é o que ele faz e isso é o que nós devemos fazer também. E nós vemos então como fazer isso, né? Leve. Precisamos de Jesus, porque só Jesus que pode limpar o pecado, perdoar o pecado e limpar de toda impureza, né? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pronto, ficou leve de novo. Mas se não confessar, está com peso. Não dá para prosseguir. Não é isso? Jesus toma as ansiedades e nos dá descanso. Olha a troca que ele faz. Lançai sobre mim as vossas ansiedades e eu te dou descanso. Essa é a troca que ele propõe para nós. Não é isso? Então tem que ir a Jesus, tem que conquistar Jesus plenamente. É o que Paulo está falando aqui. Então, tem coisas, né? E ele fala o quê? Aqui no versículo 13 que nós lemos, né? Versículo 13, ele fala o seguinte, ó. Avançando para as que diante de mim estão, prossigo. Né? Prossigo. Ele está falando aqui. No versículo 14 ele fala prossigo. Então, avançar para as coisas que diante... Que coisas são essas? São as promessas de Deus para nós, a nosso respeito. Deus tem muitas promessas para nós. Então, a utopia de Deus a nosso respeito é possível quando nós vivemos pela fé. Quando nós olhamos para as promessas de Deus a nosso respeito, muitas vezes nós olhamos essas promessas como utopia. Utopia é algo impossível, né? Quase impossível. Aos olhos humanos, quando Deus chamou Abraão, ele fez uma promessa que daria uma descendência. Abraão já era velho. E conforme o tempo ia passando, eles iam ficando mais velhos ainda, e essa promessa ficava mais utópica. Mas quando chegou o tempo determinado por Deus, quando Deus fez a promessa, ele tinha 75 anos, quando ele tinha 99 anos, chegou o tempo. O tempo do impossível para Abraão e Sara, mas o tempo do cumprimento da promessa de Deus. E aí Deus apareceu para Abraão e falou, Abraão, eu sou o Deus todo-suficiente. Eu sou o Deus todo-poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Corta a sua carne e você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou te dar um filho. Eu vou gerar esse filho em Sara, né? Através de você. Você vai ter esse filho agora, mas por causa do meu poder. Então,
Deus prometeu para mim e para você que depois que nós cremos em Jesus e o recebemos, ele vem com a vida de Deus e entra em nós, e essa vida vai nos transformar à imagem de Jesus. Vai fazer com que a imagem é o interior, é a mente, vontade, emoção, o que nós pensamos, as nossas metas, os nossos sentimentos, o que nós gostamos e que não gostamos, semelhantes a Jesus, nos transformar. Isso daí é utopia. Que nem Isaac era para Abraão. Mas se isso não for gerado pelo poder de Deus em nós, vai ser utopia mesmo. Por isso que o justo terá vida pela fé, o justo viverá pela fé. Por isso que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. De fé em fé. Esse deve ser o nosso caminho, de seguir Jesus, de fé em fé. E esperar o milagre acontecer, a transformação que ele prometeu para mim e para você. Que não vai ser produzida por nós mesmos, vai ser produzida por ele em nós, porque nós estamos perto dele, buscando ele, perseguindo isso. É disso que está falando aqui. Veja que Paulo não está falando de salvação. Ele não estava buscando ser salvo. Já era salvo. Ele estava buscando ganhar a Cristo. E aí ele fala aqui, versículo 14. Prossigo. E aí é a mesma palavra grega, persigo, perseguir, prossigo, persigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio. Então, perseguir o alvo aqui, o prêmio da soberana vocação. Soberana vocação, soberana, algo elevado, na verdade a vocação é uma convocação. Então aqui é um chamamento, uma convocação do alto, celestial. Soberana vocação é uma convocação que vem lá do alto. É o que Deus está nos convocando, nos chamando. Então é isso que Paulo fala, eu prossigo para o prêmio do chamamento do alto. Então Deus está nos chamando para nos dar um prêmio. E esse prêmio não diz respeito à salvação, é o galardão dos vencedores, daqueles que se permitiram o trabalhar de Deus, permitiram ser trabalhados por Deus, ser transformados por Deus, buscaram a Cristo, seguiram a Jesus, foram usados por Deus na sua obra. É disso que Paulo está falando. Para o prêmio, porque salvação não é por prêmio, é pela fé, pela graça. Nós já obtivemos pela graça, pelo sacrifício de Jesus, crendo naquilo que ele fez por nós, porque nós não podíamos fazer nada. Efésios 2, Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não tem como. Então a salvação é pela graça. Mas aqui ele não está falando de salvação, está falando do prêmio, que é o galardão dos vencedores, daqueles que já creram, que é a continuação lá de Efésios, Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a fim de que andássemos nelas. Então, as boas obras, aquilo que nós fazemos depois de ser salvo, é para o galardão, é para o prêmio. Nós já vimos bastante sobre isso, Então aqui ele fala, prossigo para o alvo. E o prêmio é a recompensa. O prêmio, ele não decorre de fé, mas decorre de atos que nós praticamos. Hebreus 3 e 4, ele fala também dessa convocação celestial. É interessante a gente unir esses dois textos aqui, porque Hebreus 3 e 4, ele fala dessa convocação celestial. Hebreus 3:1 fala o seguinte, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, desse chamamento, dessa convocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considerai.
Jesus. E Hebreus 3 e 4, se você ler depois, eu não tenho tempo para isso, mas Hebreus 3 e 4 ele fala muito o contexto não é a salvação, mas é de entrar no descanso. Ele faz uma comparação com o povo de Israel, que saíram do Egito, e antes de entrar na boa terra, que seria o descanso, eles ficaram 40 anos no deserto. E ali, Hebreus 3 e 4, o autor ele repete várias vezes uma palavra. Olha, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como aconteceu com o povo lá no deserto. E ele dá vários exemplos, e demora um pouquinho e fala, portanto, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele vai ficar repetindo isso daí. Por quê? Nós estamos vendo essa noite, o nosso coração não pode estar duro, sobrecarregado. Nós vimos, né? Não pode, o nosso coração precisa estar leve. Nós precisamos correr, nós precisamos prosseguir. Aqueles que não prosseguiram ficaram prostrados no deserto, morreram no deserto. E ele faz uma comparação conosco, os cristãos, Hebreus 3 e 4. Ele fala, vocês não podem ficar como eles. E olha, eles pereceram no deserto porque eles foram incrédulos. Porque eles foram desobedientes. Então isso é uma advertência para nós. Então para eles, o entrar no descanso era entrar na boa terra de Canaã. Para nós, entrar no descanso é entrar no reino milenar, ser um vencedor. Então aqui, Hebreus 3 e 4, tem essa advertência. E nós devemos atentar para isso. Depois vocês leiam Hebreus 3 e 4, você vai ver que é uma palavra muito de encorajamento e de advertência. Porque nós devemos olhar como nós estamos andando, né? E ele começa lá falando, olha, né? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Nós olhamos, Hebreus 12, né? Nós lemos isso, né? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, Hebreus fala muito de Jesus, que Cristo é tudo. Ele substituiu todos os tipos e figuras do Antigo Testamento. Cristo é o sumo sacerdote, Cristo é a oferta, Cristo é tudo. O sangue de Cristo tem eficácia eterna, ele substituiu tudo. E hoje nós temos Cristo. Nós temos Cristo para nos levar a vencer. Então aqui Paulo, ele vem nos falar isso. Então Filipenses 3:15, ele continua, né? Porque ele está falando, nós temos um alvo, prossigo para o alvo. Esqueça as coisas que ficaram para trás, boas ou ruins, avance, prossiga para Cristo, persiga Cristo. Filipenses 3:15 fala, todos, pois, que somos perfeitos, e aqui essa palavra é aperfeiçoados, já estamos maduros, tenhamos este sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então aqui, novamente, ele fala que devemos ter um sentimento. E esse sentimento é a mesma palavra lá que no capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse sentimento é phronel, a palavra grega é pensamento, é modo de pensar. Tanto é que na sequência ele fala, né? Nós que somos maduros, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais, então, na verdade, tenhamos esse pensamento, pensemos dessa forma, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Ele está falando do quê? Tendo esse sentimento de perseguir a Cristo, de buscar a Cristo, de ganhar a Cristo, assim como Ele nos ganhou. Prosseguir para o alvo, para o prêmio, é esse sentimento que nós devemos ter. Eu preciso ter esse sentimento todos os dias e você também. Esse sentimento, essa meta, esse alvo é que vai nos levar a chegar lá. Por quê? Porque é dia a dia, é de fé em fé. O poder do Evangelho atua de fé em fé. O justo viverá pela fé. Então, eu não tenho que me preocupar com o mês seguinte, eu tenho que me preocupar com o dia de hoje.
Por isso que Hebreus 3 e 4 fala muito hoje. Portanto, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, eu acordo, eu tenho que me preocupar com aquele dia só. Eu vou viver aquele dia, viver Cristo, buscar Cristo, né? Viver uma vida na presença de Deus, levando as minhas ansiedades a Cristo, para receber o descanso naquele dia, para receber a paz que só Cristo dá naquele dia. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Mas eu estou atribulado. Ele tem a paz que eu preciso. Então, Cristo é. Ele é. O que eu preciso? Ele é. O que você precisa? Ele é. Ele tem. Ele tem, porque ele é a realidade de todas as coisas. E aqui ele fala isso, né? Então, ele fala assim, se pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Porque o nosso problema é quando nós pensamos ou vivemos de acordo com os nossos próprios pensamentos. Nossos próprios pensamentos não resolvem. Aliás, é uma advertência, não vivais de acordo com os vossos próprios pensamentos, porque isso é alheio à vida de Deus, mas devemos pensar com a mente de Cristo. Então devemos pensar dessa forma, né? Pensar de forma centrada em buscar a Cristo, porque Cristo é o centro de tudo. Veja, isso daí, essa palavra não é uma palavra de religião, não é buscar. Não é ter um viver religioso, buscar a Cristo. Porque Cristo não é religião. Cristo ele não veio para nos dar uma religião. Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, essa vida abundante, só Cristo pode dar. Religião nenhuma pode dar. Então, se a gente ficar jogando nossas fichas em religião, nós nunca vamos encontrar a Cristo. Nunca vamos receber aquilo que Cristo tem para nos dar, porque nós estamos buscando em religião. Se a gente busca numa pessoa, nós nunca vamos encontrar, porque só Cristo pode dar. E nós estamos buscando em pessoas. Então a vida da igreja, o corpo de Cristo faz parte de Cristo. Então nós como irmãos, nós podemos, de uma certa forma, em Cristo suprir uns aos outros. Então, quando eu recebo algo de um irmão que está no Espírito, ele está em Cristo. Então, Cristo, através dele, me ministra algo. Então, eu sou ministrado por Cristo através do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, que é a igreja, não é religião, é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele só funciona quando os membros estão em Cristo, no Espírito. Por isso é importante nós perseguirmos isso e viver no Espírito. Porque se nós estamos no Espírito, nós estamos em Cristo. E em Cristo, Cristo se manifesta no corpo. Cristo age por meio do corpo, através do corpo. É o meio que Cristo tem para hoje ministrar, é através do seu corpo. Ele é a cabeça. Agora, se esse corpo está sem cabeça, ele está agindo... Aí nós saímos de Cristo, estamos vivendo em nós mesmos. Então o Flávio em si mesmo é o Flávio, ele não resolve nada, não ajuda ninguém. Você em si mesmo é você. Vivendo de acordo com a vaidade dos seus próprios pensamentos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não resolve. Mas em Cristo, com a mente de Cristo, nós podemos ministrar Cristo. E Cristo ministrar através do seu corpo. Percebe? Então, não é uma questão de religião, mas é uma questão do corpo de Cristo funcionar. Por isso que ele nos deu dons. Por isso que ele entrou em nós, nos deu um espírito. Há diversidade, né, de dons, mas o espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, veja, quando há um encabeçar de Cristo, há os ministérios. Os ministros
ministrando Cristo, porque ele é o cabeça. E aí, a terceira parte, né? Isso eu estou falando 1 Coríntios, capítulo 12. E há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Veja, então, desde o Espírito, os dons, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, e há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, se nós estamos em Cristo, encabeçados em Cristo, Deus está operando através dos ministros. Percebe como que é importante esse ministério da nova aliança, que é o ministério do Espírito, onde nós somos os ministros? Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, mas a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa é a nova aliança, é a que nós vivemos. Então, qual que é a nossa meta, qual que é a nossa luta, qual que é o nosso desespero, qual que é a nossa gana que tem que ser de todo dia, não viver por nós mesmos, mas viver Cristo, né? Exercitar o nosso espírito, invocar o nome do Senhor, trazer Cristo à presença, e aí nós vamos conseguir aos poucos, né? Não que eu julgue ter alcançado, Paulo falou, mas pouco a pouco a gente vai ganhando, vai acrescentando mais elementos divinos em nós, menos de nós mesmos, e aí nós vamos sendo transformados. Essa é a transformação. A transformação ocorre quando eu e você decidimos rejeitar o que nós somos. Rejeitar, esquecer das coisas boas passadas e também das coisas ruins e avançar para ganhar Cristo, para ser achado nele. Essa é a nossa salvação diária, né? É o que nós devemos buscar, é o que nós devemos ver o que Paulo fala, e aquilo que ele faz, uma coisa faço, nós devemos fazer também, que esse é o caminho que vai nos levar à vitória. E 3,16 fala, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Cada um está num passo, então vamos andar de acordo com o que nós já alcançamos, né? Aqui ele conclui o pensamento. Esse andar aqui é um andar estoiquel, no grego, né? Um andar militar, é uma marcha, um andar ordenado, alinhado, como um exército. Então, andemos, ele fala, né? Andemos. Isso é o andar da igreja. Pode ser que você ainda não alcançou muita coisa, a sua visão ainda não está muito clara, mas você está no corpo, você está caminhando junto com o rebanho vai estar te levando. Aqueles pastores mais experientes, aquelas ovelhas mais experientes, você vai seguindo elas. Você é um cordeirinho, um cordeirinho, você está junto com a ovelha, ela está indo lá, você vai já, no final você vai ter um pasto verdejante, você vai ter uma água fresca para beber, porque ele já sabe o caminho, você está protegido no rebanho, guardado pelo pastor. Esse é o andar estoiquel, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos andar, caminhar juntos, e Deus vai nos abençoar, né? Jesus é o Senhor, graças a Deus, né? Então, hoje a gente vai ficar por aqui até o 3,16, tá bom? Louvado seja Deus.